Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. E o nosso conteúdo da aula de hoje é Cultura de Paz no Brasil e no Mundo. Mas só que antes de começar a aula, eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar nessa expressão, cultura de paz. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na ideia de cultura, até porque desde o início do ano letivo, aqui nas videoaulas e também nos formatos presenciais, vocês, e eu sempre friso aqui juntamente com os professores, a ideia de cultura para vocês, ok? Mas eu queria saber se vocês já tinham ouvido a expressão ou sabem a definição de cultura de paz. Se você já ouviu e sabe o que é cultura de paz, você vai lá, pega o seu caderno e coloca assim: eu entendo que cultura de paz é isso, isso e isso. Faça isso antes de dar continuidade aqui nessa aula. Então, você deu uma pausa agora, vá lá, colocar no seu caderno o que você entende como cultura de paz. Depois dessa aula, você vai comparar se o que você colocou está de acordo ou não com o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Mas preste atenção, cultura de paz. Cultura de paz no Brasil e no mundo. Então, vou apresentar como surgiu essa expressão, cultura de paz, qual a sua importância e quais são os caminhos e meios que a gente pode estar utilizando no dia a dia a fim de pregar uma cultura de paz, ok? Então, para quem me conhece, eu sou o professor Marcos, professor aqui das videoaulas de Sociedade e Cultura. Ao mesmo tempo de religião, mas só que essa aula aqui é de Sociedade e Cultura. Preste bem atenção, porque já estamos chegando no período final, né, do ano letivo. Já já começa aí a avaliação e os professores vão avaliar vocês por meio dos conteúdos aqui aplicados, tá? Então, diante disso, preste bem atenção nesse conteúdo de hoje, que é muito importante para o nosso dia a dia, para a gente manter aí uma cultura de paz no nosso trabalho, na nossa escola, em casa, enfim, qualquer espaço ou ambiente que você frequente, ok? Então, qual é o combinado da semana? A realização da atividade, não esqueça de realizar a atividade e enviar para o seu professor ou a sua professora de Sociedade e Cultura, ok? São atividades complementares aí que a professora vai contabilizar de acordo com a sua avaliação e tudo certinho, ok? Então, primeiro, antes de eu falar sobre o que é cultura de paz, eu vou falar onde e quando foi que surgiu aí essa expressão, cultura de paz. Breve contextualização da expressão cultura de paz. Conviver em paz é aceitar as diferenças e ter a habilidade de ouvir, reconhecer, respeitar e apreciar os outros, bem como viver unidos e de maneira pacífica. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua resolução 72/130, declarou no dia 16 de maio como Dia Internacional da Convivência em Paz, como um meio de mobilizar regularmente os esforços da comunidade internacional para promover a paz, a tolerância, a inclusão, a compreensão e a solidariedade. O dia tem como objetivo de manter o desejo de viver e agir em conjunto, unidos nas diferenças e na diversidade, a fim de construir um mundo sustentável de paz, solidariedade e harmonia. Então, onde e quando surgiu aí o termo cultura de paz? Surgiu, pessoal, por meio da Assembleia Geral das Nações Unidas. O que é essa Assembleia? É uma reunião ou um encontro de diversos países do mundo, da África, da Ásia, da Oceania, da América, da Europa. Então, são os países de todos os continentes do planeta Terra. Então, esses países se reúnem para decidir quais são os critérios, quais são os pontos que devem ser pensados para construir uma sociedade melhor. Foi nesse encontro que surgiu ali a expressão cultura de paz. A expressão cultura de paz que tem como principal objetivo, né, ali viver em harmonia. Diante disso, as nações, ou seja, a Assembleia Geral das Nações Unidas,
definiu, sobretudo, o dia 16 de maio como Dia Internacional da Convivência em Paz. Qual é o principal objetivo? Não esqueça, viver e agir em conjunto, respeitando as diversas diferenças que existem em nossa sociedade, ok? Pronto. Agora vamos lá. Mas qual é a definição de cultura de paz? Cultura de paz, de respeito a uma visão de mundo que privilegia o diálogo e a mediação para resolver conflitos, abandonando atitudes e ações violentas e respeitando as diversidades dos modos de pensar e agir. Voltando aqui. Vocês lembram que na videoaula de religião eu abordei, quem já assistiu já percebeu que eu abordei sobre conflitos religiosos. Já quem vai assistir, esse é o nosso tema da aula de religião. Pronto. Na aula de religião eu abordei sobre os conflitos religiosos, não foi isso? Pronto. Como os conflitos religiosos podem ser solucionados por meio da cultura de paz, através do diálogo. Existem diversos conflitos religiosos no mundo, né, como vocês já sabem, porém, existe dentro desses conflitos a falta e a ausência da cultura de paz. Porque a cultura de paz visa, sobretudo, a construção de um mundo melhor, a construção de um mundo onde o respeito e onde a violência não exista, onde, sobretudo, o diálogo ela seja preservado. Então, vejam só, o que é cultura? É um conjunto de ensinamentos, saberes que é passado de geração em geração. Mas o que é cultura de paz? Veja só, é um conjunto de elementos que prezam a paz, como amor, respeito, tolerância, esperança. Essas palavras formam aí o que nós chamamos de cultura de paz, ok? Então, como é que esse movimento prega a paz coletiva? Por essa razão, o movimento pela paz deve ser de maneira natural, coletiva. Cabe a cada um de nós trabalhar e difundir a paz no dia a dia, sendo mais generoso e solidário e construindo novas formas de relacionamentos baseadas em princípios não violentos. Os 6 pontos defendidos pela Unesco no Manifesto por uma Cultura de Paz e Não Violência podem nos indicar alguns caminhos de ação. Então, apresentei aqui para vocês como o contexto surgiu através ali da Assembleia Nacional das Nações Unidas, né, que visavam ali criar um meio, uma estratégia para que diminuísse a violência verbal e a violência física que existe entre as culturas. Entrando em um consenso, em uma conversação, estabeleceram ali o dia 10 de maio como o dia da cultura de paz. O que é a cultura de paz? É a responsabilidade do próprio ser humano em empregar, em colocar a paz em prática, por meio de palavras que transmitem respeito, tolerância, amor e, sobretudo, equidade e solidariedade. Então, essas palavras visam, sobretudo, o combate à violência, à não violência. Em contrapartida, manifesta ali a valorização da cultura de paz. Como eu posso colocar em prática a cultura de paz? Por meio do respeito à vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta, redescobrir a solidariedade. Então, aqui são alguns caminhos que eu posso estar praticando no meu dia a dia a fim de colocar a cultura de paz, para que outras pessoas consigam entender essa definição e a sua caracterização como um fator muito preponderante para a sociedade. Se por acaso a gente visa uma sociedade baseada na igualdade, é preciso colocar a cultura de paz. Para que esses conflitos religiosos acabem e não tenha tamanha consequência, é preciso colocar ali a cultura de paz. É preciso que os países que estejam nesse conflito, nessa disputa,
Coloquem a cultura de paz em prática. Respeite o outro. Se coloque no lugar do outro, ou se não, tente entender a posição, a característica, o lugar de fala do outro. Então, diante disso, a cultura de paz é mais um mecanismo para diminuir a violência e tantos outros aspectos que existem de forma negativa no nosso dia a dia, como também a própria intolerância religiosa. Existe o conflito religioso e existe a intolerância religiosa. A gente sabe, passamos recentemente aí pela Semana da Consciência Negra, né? Ou seja, um período de reflexão sobre a presença da escravização no Brasil e, ao mesmo tempo, a contribuição dos povos africanos para a identidade brasileira. A gente já sabe disso e a gente passou recentemente por essa reflexão em sala de aula. Mas a gente sabe também que a cultura afro-brasileira, ou seja, a cultura de matriz africana, é uma das culturas que mais são perseguidas em território brasileiro. Então, como a gente pode colocar a cultura de paz para solucionar essas perseguições sobre a cultura afro-brasileira? Através do respeito. Porque cultura de paz é você reproduzir a paz. É você dizer, assim, ó, de fato, a paz ela existe na minha vida, não somente uma paz interior, mas uma paz para com a relação do outro, para que o outro se sinta bem, para que o outro seja respeitado. Que independentemente de sua cultura, vocês devem respeitar a cultura do outro. Ah, mas eu sou católico. Sim, você é católico, mas tem que respeitar a cultura do outro. Ah, mas eu sou evangélico. Sim, você é evangélico. Você tem que respeitar a cultura do outro. Ah, mas eu sou da religião do Candomblé. Sim, você é da religião do Candomblé. Mas tem que respeitar a cultura do outro, tá? Não é apenas você valorizar a sua religião. Não, é você valorizar a sua religião, né? Não querendo colocar ela como superior, não. Entendendo que ela ali tem as suas diferenciações referente a outras religiões. Mas que é preciso, antes de mais nada, colocar a cultura de paz para, então, construir um mundo melhor. Vocês já imaginaram o mundo daqui a 20 anos, no meio de tantos avanços, no meio de tantos caminhos de violência que está se desenvolvendo em sociedade? Tá? Então, para tentar solucionar esse grande atrito, esse grande emblema que existe atualmente da violência, o caminho é a cultura de paz. Então, a cultura de paz ela não parte de uma iniciativa dos grandes, não. Ela parte do nosso cotidiano. Então, a partir do momento que você coloca em prática as suas características, você está colocando em prática também a própria cultura de paz que existe. Beleza? Então, vamos lá. Aí aqui, pessoal, eu trago uma árvore que representa isso. Ó, há uma árvore que traz paz, saúde, solidariedade, amor, alegria, esperança e força, ok? Desenvolver relações saudáveis é estar constantemente cientes das nossas responsabilidades, entendendo que nossas ações afetam o outro tanto positivamente quanto negativamente. Vale sempre cultivar convivências baseadas na empatia e na real interesse, a fim de valorizar a diversidade de esperança, o diálogo e a cooperação. Um bom dia é um exemplo da cultura de paz e pode assumir grande importância no dia de uma... Um bom dia é um dos exemplos da cultura de paz e pode assumir grande importância no início de um dia, seja no trabalho, na escola ou em qualquer ambiente. Logo de cara, esse simples gesto desarma a animosidade e reforça vínculos de afeto. Então, porque quando a gente pensa em cultura de paz, aí pensa, tem que fazer um grande gesto, tem que fazer isso. Não, pessoal. São atitudes simples, comportamentos simples, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Tá tudo bem com você? O que você fez hoje de bom? São formas de expressão de você pregar ali a cultura de paz. Às vezes, quando os alunos chegam, né, às vezes, com a vontade de entrar na sala, de pegar o melhor local, passa pelo portão, mas não dá um bom dia ao porteiro. E ele está ali todos os dias. Eu sei que é responsabilidade e incumbência dele, mas é o que ele está ali todos os dias, abrindo o portão para que você chegue e você entre de forma confortável. Não somente o porteiro, mas o pessoal da limpeza,
os auxiliares de serviços gerais, os executores de serviços básicos, os professores, o setor pedagógico da escola, o setor administrativo da escola. São questão de um bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, obrigado, desculpe, até logo. São formas de evitar um clima, um mal-estar dentro de uma própria escola, ou se não, dentro do próprio espaço de trabalho. Vocês conseguem perceber que cultura de paz, ele é possível, sim, ser colocado em prática por meio da gente? Então, ele só depende da gente. Essa expressão, para ser colocada, ela só precisa da gente. Que a gente tenha esse bom senso e, sobretudo, esse olhar humano de entender o outro como um ser humano, de fato. Tá? E agora, a gente vai para o momento da atividade. Vocês perceberam? Esse conteúdo, ele é simples para explicação, porém, ele é preciso e necessário e urgente para ser colocado em prática. Primeiro, defina o que é cultura de paz. Segundo, quais são os caminhos ou as ações que levam à cultura de paz. Terceiro, você já tinha ouvido falar deste tema antes? Você pratica a cultura de paz no seu dia a dia? Descreva como, ok? Que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Encerrar a aula de hoje com a seguinte frase: lembre-se, gentileza gera gentileza. Fiquem em paz, fiquem bem. Até a próxima aula e deixe o seu comentário aqui abaixo. Valeu, pessoal!